Se entre as soluções que você elencar não tiver condições de efetivá-la, você tem que entender que aquilo ali deixa de ser um problema e transforma-se num fato. Se transformou-se num fato, você não tem mais autonomia sobre ele. Muito bom dia, estamos aqui no nosso Vira o Jogo mais uma vez. E hoje vai ser um negócio meio muita emoção. Eu queria já pedir desculpa antecipado, né, Fernando? Porque eu tô com uma pessoa que mexe muito com o meu coração. Então, se eu parar, chorar, tiver corte, essas coisas, vocês não reparam, porque... Professor Padovan, meu irmão, meu querido, já comecei. Meu querido, meu mestre da vida. Né, uma vez você brincou comigo e falou, mas todo mundo é mestre. Não é todo mundo que é mestre, mas você é um mestre que me coloca na linha, que me educa, porque você, de todos os mestres, acho que é o maior mestre em educação que eu conheci na vida. Então, na vida e para a vida, né? Eu acho que é importante. Então, a primeira pergunta, e não é uma pergunta, é se apresenta. Quem que é o professor Padovan? Muito Conta bem. um pouquinho do... Acho que nós somos mestres um pro outro, né, Silvio? Vamos deixar isso bem claro, né? Esse negócio de que é mestre só para um não existe, né? A gente compartilha muito, divide muito, então a gente é mestre um para o outro. E todos nós precisamos de mestres. Então isso é uma coisa que tem que tá registrada já, né? Bom, meu nome é Oswaldo Padovan, eu sou diretor do Senai atualmente, estou diretor do Senai, né? Sou casado com uma maravilhosa esposa chamada Solange também. Né? Isso a gente tem sorte. Nós temos Solange sorte, se dão né? bem, você acabou de... Se dão bem, nossas esposas se dão bem. Tenho uma filha maravilhosa também chamada Carolina, né? Que é fruto do nosso amor e de tudo que a gente percorreu nessa jornada juntos. E acabei de ganhar um filho recentemente chamado Fernando, né? Que casou com a Carolina. E que parece muito com você. Tem características, tem características, né? E se você permitir, a gente põe uma foto deles, pode ser? Pode colocar. A gente põe uma foto do mundo. Né? Dizem que quando a gente tem uma filha única, a gente não tem possibilidade, que pena não ter um outro filho, né? Mas eu acho que a vida me deu um outro filho, chamado Fernando. E esse é o conjunto da minha obra, né? Sou filho do Oswaldo também, né? De uma italiana chamada Antonieta. Minha razão de viver também, todo esse tempo, sempre tentando ajudar o máximo possível, de acordo com os ensinamentos deles. A gente falou sobre família, um pouquinho antes de você chegar, a gente estava falando sobre família. E o Fernando, também, se você permite, é um chefe de cozinha sensacional. Sim. Dono da Nuvoli Massas. Exatamente. Aliás, por favor, experimentem a massa do Fernando, que é um negócio assim, que não existe. Então, se você também permitir, a gente bota a fotinho da Nuvoli. Eu acho que à vontade. Esse menino tem muito talento. Tem. E é diferente porque vocês vão conhecer o Padovan ao longo do podcast, e tudo que o Padovan faz, ele faz assim, com muita maestria, com muito... Sabe, tudo muito certo, tudo muito correto. O Padovan é um cara muito correto. E por isso que eu te falei que o Fernando parece muito com você, né? Porque... ele cozinha de uma forma muito correta. Sim. E o que ele faz tem um sabor muito diferente. Então já dei a dica, por favor, experimentem a lasanha de fungo, que é maravilhosa. Eu comi ontem. A gente põe a foto, pede para ele mandar a foto. Não tem como. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre sonhos, sobre... A gente fala de filha, a gente fala de... Pai aí. Porra, é um negócio muito, muito louco. Tô na semana da rampa aí de chegar o pequenininho, tá? Então, tá aí, né? Tá próximo. O primeiro neto já tá... Vai virar vovô. Pô, nem fala, pelo amor de Deus. Mas acho que você tem muito mais filhos. Eu acho que... você tá há muitos anos nessa área de educação, então... Eu queria muito que, de repente, você falasse assim... Você sonhava em ser diretor de escola, Padovan? Não, de jeito nenhum. Conta um pouco da tua vida. De jeito nenhum, Silvio, de jeito nenhum. Houve assim, quando eu estava... Quando eu comecei a fazer o Senai aos 14 anos, né, ao final do curso, um dos professores, um professor de ciências, a gente chamava ele de amiguinho, né? E ele, na última semana, ele falou assim, vou fazer aqui uma previsão de que vocês serão. Então eu olhava para um e falava, você tem cara de gerente de banco.
você é ferramenteiro, você será isso. E ele chegou para mim e falou, você será diretor do Senai. E eu, em nenhum momento aquilo ali, eu falei, puxa vida, quem diria eu ser diretor do Senai, né? Com 14 anos? Tinha Com 14? 14 para 15 anos, né? Eu estava me formando no Senai. E aí a vida, me formei, fui para a empresa, trabalhei, fiz a minha jornada na empresa. E um dia, quando eu retornei ao Senai para fazer uma visita, encontrei um amigo meu dando aula, né? O Laércio Gerlach, que aliás faleceu há pouco tempo, né? A gente chamava ele de Lalau. E o Laércio Gerlach falou assim, poxa, Padovan, por que você não devolve um pouco daquilo que a vida te deu, daquilo que o Senai te deu? Por que você não dá aula? Né? Ele falou, poxa, seria legal. E aquilo ali ficou marcado em mim. Eu estava com outro colega também, colega de 14 anos de idade, até hoje nós somos, nós somos amigos, né? Luiz Schiavi, e nós entendemos ali que aquele momento era uma chamada. E a partir daí, fui fazer o teste para o Senai, entrei no Senai em 1990, então já são aí quase 33 anos. Uau. Né? É uma vida boa. Entrei no Senai, comecei a dar aula de mecânica, e a partir Mecânica? Mecânica. Que eu lembro de você falando de qualidade, falando de... Não mecânica automotiva, Sim, mecânica. Mecânica. Ajustagem, tornearia, ferramentaria, essas coisas, mecânica. Tá. E a partir daí, houve um processo seletivo para trabalhar na área da qualidade. Eu apostei na área da qualidade, fui trabalhar em implantação de ISO 9000, na época que se falava muito nisso, né? Fiz bastante consultorias. E depois dessas consultorias, houve um outro concurso dentro do Senai para coordenador. Isso tudo em que escola? Eu estava em São Bernardo, depois eu fui para São Caetano, né, para ser na área da qualidade. Aliás, na escola, no local em que eu estou hoje, né? E aí tem uma característica que eu falo no final, é uma característica singular minha, né? E a partir daí, trabalhando na área da qualidade, surgiu um outro concurso para ser coordenador. Eu passei no concurso para coordenador. Fiz várias entrevistas em outros locais, né? Acabou não dando certo. E acabei sendo coordenador em São Caetano, né? Então, vamos entender assim que... Então, eu fui aluno em São Caetano, na escola Carlos Pasquale. Depois eu fui instrutor na área da qualidade. Depois fui coordenador. E aí, no ano de 2003, houve um outro concurso para diretor. Eu passei no concurso também. E aí eu fui ser diretor em Mogi das Cruzes. Depois eu fui diretor na Escola Senai da Leopoldina. Depois na Escola Senai Suíço Brasileira. E aí, acho que Deus falou assim, olha, você não aprendeu da primeira vez, não aprendeu da segunda vez, eu vou te colocar lá a terceira vez, né? Para ver se você aprende, né? E aí ele me colocou no mesmo terreno, mas já com um prédio novo. Hoje estou em São Caetano, já num prédio novo. Já são aí quase 20 anos também como diretor, então já tem uma longa jornada, né? Que coisa, né? Esse é, bem resumidamente, a minha vida profissional. E a coisa singular que você ia contar pra gente? Não, a coisa singular é essa, né? É que quando eu retornei à escola para ser diretor, que fui demandado a ser o diretor daquela escola em São Caetano, estava construindo e eu fui lá no prédio ainda em construção, olhei tudo aquilo, falei, meu Deus, né? Será que é isso mesmo, né? Será que eu mereço tudo isso? E me dá um sinal de se é isso mesmo, né? E as árvores que estavam lá e que são testemunhas da minha formação como aluno, elas acenaram para mim falando assim, é assim mesmo, é aqui, né? Então, e essa coisa particular é que quando eu era coordenador, eu tinha um sonho de transformar a escola de São Caetano na melhor escola do Brasil, né? Eu me via fazendo isso, né? Eu tinha um diretor que ele falava assim que alguém tem que ser o último
na vida, eu falei, mas eu não aceito ser o último, né, Silvio? Você sabe disso, eu não aceito ser o último, então... Não, eu fico vendo filme. Eu quero ser... Eu fico vendo você conversando com o diretor, falando, como assim? Explica de o que é ser o último? Eu não entendo isso, né? Eles tinham essa frase, você não tem que ser o primeiro homem na vida da mulher, tem que ser o último. Tem que ser não sei o quê, essa coisa romântica. Não, explica direito. Eu não o último eu vou sem nada. Eu não consigo entender isso. Né? Na minha vida eu não consigo entender isso, né? Então... E a partir daí, então, eu falava assim, poxa, eu pedi a Deus, falei, me dá oportunidade para ser diretor dessa escola, que eu vou transformar isso na melhor escola. Mas eu não imaginava, né, e aí é um aprendizado, né, Silvio, que eu precisaria aprender muito para retornar, para transformar a escola numa referência. Né? Então, eu imaginava, na minha imaturidade, na minha miopia, eu imaginava que com aquele pessoal, com aquela estrutura, transformaria na melhor escola. Mas isso não existe, né? A preparação, ela tem que ser feita não só no plano pessoal, de qualificação profissional, mas também no plano espiritual, né? Você ter essa maturidade para você chegar e conquistar alguma coisa. Há muito tempo atrás eu li eu não sei de quem que é essa frase, né? Mas ela dizia assim que a visão define o que nós vamos fazer, né? Define a atitude. Sim. Né? Que determina o nosso hábito, que molda o nosso caráter e que nos leva ao destino. Então, dentro da... Gandhi falou isso. Gandhi? Gandhi. Eu não sabia. É porque eu uso isso. Então, você pensa, você fala, você age, você vira um hábito, você... Então, Gandhi falou isso. Essa busca realmente por essa visão que eu tive, né? Então, o que eu procuro exercitar, que é muito difícil, né? A gente fazer esse exercício todo dia, mas esse é o detalhe, né? Então, eu estou pela terceira vez lá naquele terreno, em São Caetano, as árvores são minhas testemunhas e eu espero que dê certo, né? Acho que dá certo. Essa é a segunda, mas antes eu queria fazer uma pequena errata, na verdade. Quando a gente fala que tem que ser, de repente, o último homem na vida de uma mulher, é que eu acho que não é que depois da gente não tem que ter ninguém, é que com essa mulher você quer ficar o resto da eternidade. Uhum. Então, você sabe o que eu tô falando, porque não tem último e não tem fim. Sim. Tem que ficar junto para sempre. Isso. Então, acho que quem chega em São Caetano sabe que você tá lá por algum motivo. Né? Então, faz sentido. E aí, eu acho muito engraçado, porque toda vez que eu tenho a gente tá sempre numa estrada, né? Sim. Tá sempre numa estrada, tal, não sei o quê. E de vez em quando você para numa estrada, tem um Opala, essa coisa toda. E essa coisa toda. Depois ele explica a história do Opala e não sei o quê, porque é paixão. E aí, de repente, você tá numa encruzilhada, tal, não sei o quê. E você fala, você tá na escola, Padovan? Tô, então eu vou levar Ouro Branco. Isso. Né? Aliás, essa coisa a gente sempre brincou com o outro, tal, não sei o quê. E você chega na sala e fala, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. Aí você pega e fala assim, só um minuto. Aí você abre, pega uma folhinha de papel. É uma pena que eu não trouxe, eu tenho guardado todas. Aí o professor Padovan fala assim, um minutinho, presta atenção aqui, ó. Aí ele começa a fazer um negócio, faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. E aí sabe que eu acho impressionante, que isso é um dom, é uma dádiva. Deus olhou e falou, é o cara, entendeu? Não assim, é o Padovan. Como é que você consegue transformar tudo que é difícil, que é impossível? Você olha o papel e fala assim, não é possível. Como é que você consegue fazer isso? É impressionante isso. Impressionante. Não sei, Silvio, não sei. Né? É impressionante. A gente chega com umas coisas loucas e você tá com a tua equipe também sentada ali e falei, e fica tudo simples. Não sei. Talvez sejam soprados algumas informações para mim, não sei, né? Mas eu verifico assim, faço muita análise do que eu sou, né, do que eu fui e de como que eu estou chegando, como estou me portando, né? E eu sempre tive uma natureza especulativa, assim, não especulativa no mau sentido, né? Sim. Questionadora, né? Eu sempre fui questionador, né? Você sempre foi curioso. Sempre fui curioso. Como entrei aqui, já perguntei que ano que era aquela máquina. Já ligou a máquina. Quero saber da onde que veio, para onde foi, como é que é a história, né? Essa minha essência questionadora,
me faz ter outros pareceres, né, e outros olhares, né? Eu procuro exercitar muito a observação. A observação em cima do que está acontecendo, do que as pessoas vivem, né, da empatia, né? Eu, quando tinha 16, 17 anos, sei lá, por aí mais ou menos, eu vou falar uma coisa aqui que meu pai e minha mãe não sabem, né? Eu sempre gostei de observar pessoas. Então, não foi uma vez, mas várias vezes eu fui até, por exemplo, a rodoviária de São Paulo e sentei e fiquei observando as pessoas. Como que cada pessoa age, para que lado que ela vai, qual o sentido que ela está, como que ela está perdida, como que ela questiona, como ela pergunta, né? Eu sempre estive no meu trabalho, eu sempre fiquei observando como que uma pessoa atende o telefone, como que ela manda um e-mail, como que ela se posiciona, se ela é mais verbal, se ela é mais sinestésica, se ela... Eu sempre observo isso, né? Para mim isso é uma coisa natural, é porque eu gosto de observar. E a observação talvez leve a ter pontos de vista diferentes, né? Sim. A percepção, né, Silvio? Então, como diz o outro, falou assim, poxa, você sempre responde uma pergunta com uma outra pergunta. Eu falo, por que não? Por que não? Né? Mas eu acho incrível, a gente roda a escola com você e você enxerga coisas que não... É impressionante. É impressionante. A gente tá na área de design e tal, você olha, tal, fala aquilo tá fora do lugar. Aí você fica parado, olhando. E é interessante que as pessoas olham para você, olham para onde você tá olhando e falam, tá fora do lugar. Mas não é que tá fora do lugar porque tá desajeitado, não é isso. É que tá fora do lugar porque não faz parte do conjunto da obra. Do contexto. Do contexto. Do contexto. Do contexto. Eles falam, pô, mas não, como é que você quer que a coisa dê certo se não tem contexto? Aliás, você podia contar pra gente a história do fato. Lembra que você falou pra mim? Sim, é fato. Sim. Não, isso todo mundo precisa ouvir. Essa lição número 0 do professor Padovan, por favor. Isso daí... Não, essa é história pra vida. Quando foi... Anos 90, não tinha entrado no Senai, 93, eu acho que era por aí, eu comecei a ter problemas de pressão alta, hipertensão, ia trabalhar, não sabia o que era, aumentava a minha pressão, saía do trabalho, baixava a pressão, e entrava no trabalho. E procurei cardiologista, procurei todos os médicos e nada, né? Nada, não resolvia nada. Até que um dia eu parei numa médica, ela era clínica geral, e ela falou assim para mim, eu estava assim numa situação já de desespero, eu falei, não tenho nada clínico, o que é que está acontecendo comigo, né? E ela falou assim para mim, me conta um pouco sua vida. E contou. Eu contei um pouco da minha vida para ela. E ela falou, olha, você precisa realmente criar o discernimento do que é problema e do que é fato. É uma coisa tão simples, né? Eu lembro você contando isso para mim, na tua sala. É uma coisa tão simples, mas é que o óbvio impressiona, né? Às vezes impressiona, né, Silvio? Então, e aí quando ela falou isso... Ela falou assim, olha, se você está trabalhando e está insatisfeito com o trabalho, isso é um problema. Problema, já diz, tem solução. Se tem solução, procure a solução. Simples. Mas, se entre as soluções que você elencar não tiver condições de efetivá-la, você tem que entender que aquilo ali deixa de ser um problema e transforma-se num fato. Se transformou-se num fato, você não tem mais autonomia sobre ele. Então, a partir disso, a minha vida ela se transformou realmente numa tentativa de discernimento do que é problema e do que é fato, do que acontece, né? E o encarar as coisas dessa forma, assim como a morte é um fato, não há como a gente fugir disso, né? Quando acontece um falecimento na família ou alguma coisa, para mim se torna natural porque é um fato, né? É fato. A gente sente saudade, vai sentir, naquele momento é um pesar, mas é um fato, isso vai acontecer. E esse tipo de entendimento também leva a gente, depois, né, que a gente vai aprimorando o conhecimento sobre isso, né, o aprendizado, o trabalho, exercitando sobre isso, você também aprende a colocar o coração naquilo que realmente é importante e aquilo que não é importante. Se você não tem autonomia sobre isso,
por que então colocar o meu coração naquilo? Falei para um amigo esses dias, né? Falei assim, olha, você está sempre nadando contra a corrente, porque você quer transformar tudo com o seu controle. Eu falei para ele, boie um pouco. Dá uma boiada, né? Boie um pouquinho. Fica imaginando a cena. Aprecie um pouco a paisagem, dá uma boiada, aprecie um pouco a paisagem, deixa te levar um pouco, depois você começa a nadar novamente, né? Tem coisas que você não tem autonomia, né? E colocar o coração naquilo que não tem autonomia é perder tempo. E perder vida. Perder vida. Perder tempo, perder vida, perder... Gente, mestre. Não tem mestre. Não, você imagina, eu chego lá para a moto do capacete, já vou falando, eu vou tomar uma do Padovan, vou tomar, entro na sala dele e fala, senta. Senta que eu vou te contar. Outra boa do contexto também. Você fala, meu, que não tem contexto, não adianta, me dá o contexto. Sim. Não, mas é isso aqui não tem contexto. Vamos comer ouro branco que a gente ganha mais. Para de perder tempo com coisa que não tem contexto. Um texto sem contexto não é nada, né? Então a gente, o que você me fala às vezes, eu falo assim, olha, eu tenho isso, mas isso não tem contexto, Silvio, porque a gente vai ficar discutindo isso. Não, come um chocolate, que é um chocolate, toma uma água, que é melhor, né? É melhor. Mas é impressionante. E aí eu acho que é interessante, porque nessa história toda, a gente percebe que, e aí quem anda com você, né? E a gente fica andando, tal, não sei o que, você olha, de repente tem sempre alguém do teu lado. É impressionante isso, já percebeu? Não. Você tá andando na escola, de repente tá... Aliás, um beijo pro Bruninho, pro Ariossi, pra todo mundo, que estão sempre com a gente. Sim. Assim, enfim, pro Evandro. São minha família. É minha família. É família. família. E se eu esquecer alguém, me desculpa, mas assim, é muito legal que você tá andando na escola, de repente vem alguém e gruda, assim. Eu tava andando com o Padovan. Aí a pessoa vem e ela não fala nada. Ela só fica do teu lado. Você não percebeu? Mas de repente, da onde esse cara tá andando com a gente? Eu não sei. Aí o professor, tudo bem e tal, não sei o que. E fica no tudo bem, você fala, tá, tudo bem. E você continua andando, a pessoa andando. Né? Então, sabe, como é que você tem essa coisa de atrair essas pessoas? Sabe, como é que você... As pessoas sempre querem estar do teu lado. Sempre. Eu não sei, Silvio. Nessas análises que eu faço de quando eu era criança, eu morava numa avenida e outro dia eu estava fazendo esse exercício. Eu morava numa avenida, então eu tinha amizade com os coleguinhas ali da avenida, da rua ao lado, né? Mas eu não estudava ali, naquela região, naquela vila, eu estudava numa outra vila, então eu também tinha amizade com o pessoal que era da outra vila, e nessa caminhada eu tinha amizade também com o pessoal da outra rua, eu tinha amizade com o pessoal da outra rua. Então, eu acho que eu tenho um aspecto de relações públicas, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu não sei, né? Mas eu sempre gostei, é o que eu falei para você, eu sempre gostei de conversar, né? A minha esposa fala assim, que eu converso desde do ajudante até o presidente, assim, né? Mas é uma coisa minha, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Eu parei o carro no estacionamento agora, né? Um senhor me atendeu, comecei a conversar com ele, por isso que eu cheguei aqui alguns segundos atrasados, que eu comecei a conversar com ele e tal, sobre estacionamento, sobre o que é a rua, o que transformou, e ele já me deu na mesma conversa, ele já me deu o mesmo parecer que foi dado aqui, ou seja, então eu tenho hoje uma rua que eu não consigo estacionar porque tem a zona azul, então eu tenho que colher o estacionamento, né? E ele perguntou se eu ia ao médico, né, o doutor Carlos. Eu falei assim, olha, eu vou sim numa consulta. Eu falei, né, estou indo numa consulta agora. Não especifiquei o que era. Se era o doutor Carlos, eu não sei quem que é esse doutor Carlos, né? Não tenho a menor ideia quem é o doutor Carlos. Um cardiologista, ele falou assim, bom... olha, cuidado. Aí eu falei assim, ó, talvez seja isso um sinal, né? Ele falou assim, ó, vai no cardiologista. Mas aí eu conversei com ele, assim, em poucos segundos eu entendi que ele está ali há muito tempo... e eu consegui até um desconto para lavar o carro, né? Aí ele me deu um desconto e falou assim, eu lavo o seu carro, era 50, mas eu faço por R$40, você estaciona aí. Eu falei, então pode lavar o carro, né? Então essa é a minha forma de entender o mundo, né, Silvio? E talvez essa forma de entender o mundo é que faz com que a gente caminhe, né? O que é bom, né, na minha vida, assim, que
que eu sempre tenho a certeza, né? Que sempre alguém do bem estará ao meu lado. Eu tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza. Isso... Né? A gente não tem que ter medo. Exatamente. Né? As pessoas que não são do bem, naturalmente, não vão ficar do nosso lado. Então, outro dia, com o Bruno e o Fernando, né? A gente foi para Minas Gerais, Belo Horizonte. Essa história, atenção. Aliás, só um segundinho, tem que mandar um beijo para o Iber. O Iber se a gente não manda um beijo para o Iber, entendeu? E nós fomos para Minas Gerais numa reunião, nós tínhamos, que era no outro dia, nós chegamos por volta das 18 horas no hotel, e eu comecei a brincar com o atendente do hotel, falou, eu vim para esse hotel aqui porque vai ter o jogo do Atlético e do Flamengo, e eu sei que vocês estão dando convite para assistir Aí o atendente falou, não estou dando convite, não. Eu falei, não, está no site. Eu falei, não está. Aí comecei a brincar com ele, ele falou, não, vou chamar o gerente. Eu falei, não precisa, é brincadeira. Eu falei, mas é que eu gostaria de assistir o jogo, eu gostaria. De repente, Silvio, tinha um senhor sentado, o senhor olhou para mim e falou assim, você quer assistir o jogo do Atlético? Eu falei, eu quero. Ele falou, eu posso comprar ingresso para você. Eu acabei de comprar aqui 2 ingressos, né? Eu falei, quanto? R$80. Poxa, R$80? Eu falei, eu quero. Né? Você tem os ingressos aí? Ele falou, não, eu vou te dar o número do meu telefone. Aliás, o DDD era de Espírito Santo, 47. Ele falou, eu vou te dar o número do meu telefone. Eu estou indo para o estádio. Lá eu vou tentar comprar o ingresso. Se o cara tiver o ingresso, você me faz o Pix e está tudo certo. E você vem para o Bruno e o Fernando, né? O Fernando mais, né? Falou assim, não, isso é golpe. Como é que eu vou pagar um Pix antes de ter um? É golpe. E eu conversando com os dois e falei assim, Fernando, presta atenção. Nós podemos deixar tudo isso de lado e voltar, ir para o apartamento e dormir, ter uma noite de sono. Nós podemos fazer o Pix, ir até lá e realmente afirmar que foi um golpe, que nós tomamos um golpe, aí é uma outra história que a gente tem para contar. Ou, imagine se a gente chegar lá, tiver o ingresso e a gente assistir o jogo. Isso é uma história maravilhosa. Você imagina quando você acordou de manhã, você imaginava, bom, resolvemos então os 3, falando, vamos aceitar. R$80 também estava dentro do... E a partir daí, Silvio, nós pegamos um Uber, né? E era uma motorista, a mulher falou, nossa, eu sou atleticana, vocês vão assistir o jogo? Eu falei, vamos. Nossa, eu gostaria. Eu falei, você quer o ingresso? Eu tenho, eu venho. A gente tem um ingresso, né? Expliquei para ela, falou, não, isso é golpe. Eu falei, tudo bem. Bom, resultado, Silvio, nós fomos até lá, encontramos o indivíduo, ele nos forneceu o ingresso, comprei o ingresso, fiz o Pix, compramos o ingresso e assistimos o jogo no meio da torcida do Atlético contra o Flamengo, né? Então, e o que eu falei para o Fernando, né, no outro dia no café da manhã, porque ele falou assim, até agora eu não acredito. Eu falei, Fernando, acredite mais nas pessoas, acredite mais em Deus, né? Tira um pouco do medo do seu coração, porque o medo não faz a gente retroagir muitas coisas, né? Então, essa é mais uma história de acontecimento. A história do táxi na volta a gente não conta. Não, deixa do táxi para... Aliás, só esclarecendo, o Fernando, gente, é outro Fernando. Não é nem este Fernando, nem o Fernando. É um terceiro Fernando. Fernando que, aliás, um beijo pro Felipe, diretor da escola. Felipe, E daqui a pouco... Bom, o beijo é seu, você mandou o beijo. Eu mando um abraço. Eu mando um abraço. Tudo bem, não tem problema. Não, mas E isso é uma coisa também que você curte muito, né? Do mesmo jeito que um diretor, na verdade um instrutor virou para você e falou, você vai ser diretor, você olha para os meninos e fala, vai voar. Sim, vai voar. Vai voar. Vai voar. E você dá sempre muita chance. O Iber acabou de voltar da Alemanha. Sim. Então assim, você deixa esses meninos voarem muito. Exatamente. Né? Esse é o objetivo. E falei justamente isso para o Iber, né? Falei, você está no começo da sua carreira, né? Compreenda tudo isso, compreenda a situação, as circunstâncias, faça leituras de cenários, né? Se comprometa, melhore a cada dia, a gente conquista. Isso né? Só que é um exercício, né? Você tem que abrir mão de outras coisas para você fazer isso, né? Mas aí é aquilo lá, a visão, né? Faz o hábito, tal, que determina aquilo que a gente... Loucura, que eu né? falei no começo. E era aniversário dele.
Eu não sabia disso daí. Era aniversário dele. Eu sou muito ruim de aniversário. Você Não, sabe é que... disso, né, Silvio? Isso daí eu sou ruim, né? Eu tenho um defeito. Eu não lembro do aniversário das pessoas. Não. Mas eu não quis falar, mas enfim. É porque, gente, depois... Esse aqui é meu presente de aniversário. Foi o que eu pedi e tal. Mas assim, de tudo que aconteceu na tua vida, e o podcast chama Vira o Jogo, né? Qual foi a virada de jogo mais intensa de tudo que o Padovan... Eu tive uma virada de jogo, assim, eu diria... foi quando a minha filha ficou doente, né? Isso daí, ela passou por um problema aí, e esse problema que era um problema, não era um fato, e a gente tinha que ir atrás, a gente colocou toda a energia para resolver esse problema de saúde dela, né? Então, e muitas vezes eu me vi, porque durou um certo tempo isso, foi longo, e muitas vezes eu me vi meio perdido, meio desolado, assim, sozinho, né? Porque você tem que tomar decisão pela sua vida é uma coisa. Você tomar a decisão pela vida do seu filho, da sua filha, é totalmente diferente, né? Mas eu acho que a grande virada foi, em determinado momento, eu compreendi, né? E eu vi Deus, né? Naquela situação, né? Muitas vezes falam assim... Tem pessoas que passam por dificuldades e não conseguem enxergar isso, mas eu acabei vendo Deus no olhar das pessoas, da enfermeira, do médico, do anestesista, que tratavam minha filha com carinho, sem conhecê-la, né? Então, para mim, essa virada do jogo, ou seja, que ela acabou saindo dessa situação, vive bem, vive uma vida normal, tem dentro das possibilidades que a vida permite, ela tem essa vida maravilhosa, ela é maravilhosa. Então, então essa virada para mim é uma virada de jogo imensa, né? Porque você tem uma dificuldade e essa dificuldade faz você ganhar habilidades e faz você entender contextos que muitas vezes a gente não entende, né? A sua esposa Solange falou outro dia, ela falou, você tem uma coisa de enxergar as coisas boas, né? Sempre enxergar a metade do copo cheio. E é verdade. Eu vejo, né? Mesmo com uma situação de dificuldades, eu sempre vou tentar aprender o máximo possível. Acho que essa foi uma virada, assim, que, para mim, uma virada na vida dela, que conseguimos sair de uma situação ruim, e uma virada também significativa espiritualmente para mim, Silvio. Entendeu? Então, esse eu acho que é a grande virada, o grande momento de vir o jogo, né? Foi um negócio louco. A gente fala de filho, sei lá, é incrível, né? É incrível, né? Poxa. É a nossa extensão, né? É a nossa extensão, né? Os filhos eles dão continuidade aos nossos sonhos, né, Silvio? Então, ele faz parte do nosso sonho e eles dão continuidade ao nosso sonho, né? No dia que a gente que é filho entende isso, né? Que nós somos o sonho dos nossos pais, nossa, cara, aí você também se responsabiliza por muitas coisas, né? Então, a gente tem que entender isso também. Mas é incrível isso, é incrível. Tudo que você está falando e o filme que está passando na minha cabeça. E hoje é um dia que a gente lembra de todos eles, então é uma coisa muito louca. E uma coisa que eu aprendi com você é observar, né? E muitas vezes a gente olha para o filho da gente e fala assim, por que ele está fazendo tal coisa? Né? Uhum. Então, de repente, pô, não tem o carro. Como você não tem carro? A tua esposa vai dar à luz. Como é que é daqui isso, uma semana, você não tem carro? Eu falo, não. Mas vai dar tempo. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu já tive 3. Mas você teve 3. É minha vez de ser pai. Aí eu parei e falei, Tá certo. Então esses caras são grandes mestres na nossa vida também, né? Sim, quando a gente olha e fala... Sim, né? e deixar eles entenderem isso, né, Silvio? A gente falou isso. Lembra que a gente conversou sobre isso? Deixar entender. Eu tô preocupado. A sua Solange falou, eu tô preocupado. Você falou, cara, é a vida deles. Eles têm que voar. Tem que voar. Como é que eles vão aprender? Como é que vai solidificar? Como é que vai moldar o caráter se você não deixar eles aprenderem a fazer isso, né, Silvio? Então,
é uma questão de aprendizado, realmente. E muitas vezes a gente, como pais, a gente quer encurtar o caminho, né? Quer fazer com que... Mas não é esse o objetivo. O objetivo é realmente fazer eles moldarem o caráter como nós fomos moldados, né? Não é? Pô! É que abusaram um pouco com a gente, né? O negócio eu não sei, né? Talvez sim, talvez não, né, Silvio? Será? Mas a gente tem que agradecer, mesmo. Exato. Padovan, olha lá. Já deu? Já deu, olha que loucura. Puxa vida. Isso é uma boa notícia, sabe por quê? Porque eu acho que você vai voltar, cara. Eu faço aniversário todo ano, então você vai voltar com certeza. Porque realmente é um presente muito grande ter você com a gente. Então, isso. Qual que é a frase que você quer deixar pra gente? Qual que é a cereja do bolo? Tem uma frase que eu não sei, eles atribuem a Aristóteles, eu não sei se, né, se é dele realmente, é isso, né, que ele fala assim que, ele é mais ou menos assim, já vi escrito de várias formas, né, que nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência ela não é um ato, não é uma ação, né, ela é uma essência, a excelência é uma busca, uma essência, e está dentro de você. Então, nós somos o que repetidamente fazemos. Então, lá naquela frase que eu falei da visão, né, de mudar o caráter, a atitude, se você repetir, né, os passos certos, a sua jornada ela chega ao ponto que você quer, né? Ela chega à sua vaidade, né? E a definição também da vaidade é um negócio que eu acho que talvez fica para outro podcast. Já deixou a gente com vontade, né? Vou até escrever aqui. Vaidade. Nós vamos falar sobre vaidade. Vaidade é uma coisa que tem muito a contribuir para a gente, né, Silvio? Nos nossos dias, na nossa vida, né? E aí? Não consigo desligar o microfone agora. Gente, tá com o professor Padovan, tá com o Padovan, meu irmão, meu amigo, meu mestre, luz, enfim, aquele cara que muitas vezes o trenzinho tá descarrilhando e fala, senta aí, calma. Hoje vocês puderam sentir um pouquinho do que tá no meu coração e entender por que é tão importante trazer pessoas como você nesse podcast. São pessoas que fazem toda a diferença na nossa vida. Gratidão. Um beijo enorme no teu coração. Eu que agradeço. Que a gente consiga compartilhar muitos ouros brancos ainda. É uma imensa satisfação estar aqui e esse nosso reencontro, sim, né? Ele tem muito do aprendizado um com o outro ainda, tá bom? Então, muita gratidão. Muito obrigado. E muita emoção. Eu que agradeço. Beijo, gente. Beijão, até mais. Até mais. Tchau, tchau.